Sistema de distribuição. No estabelecimento da localização dos aparelhos sanitários e respectivas peças de utilização, devem ser consideradas as exigências de segurança e ergonomia. Devem ser impedidas a entrada de ar e a formação de vórtice nas tomadas de água em reservatórios para tubulações do sistema de distribuição. Quando do tipo de abastecimento do sistema de distribuição for direto, devem ser tomadas precauções para que seus componentes não fiquem submetidos a pressões superiores à pressão de serviço. Devem ser concebidos de modo que os sistemas prediais água fria e água quente devem ser concebidos de modo que as intervenções de manutenção sejam facilitadas. Para possibilitar a manutenção de qualquer parte do sistema de distribuição, deve ser prevista setorização mediante previsão de registros de fechamento ou de dispositivos de idêntica finalidade, particularmente no barrilete, posicionado no trecho que alimenta o próprio barrilete, no caso de abastecimento indireto, posicionado em cada trecho que liga o barrilete ao reservatório. Espera aí, aqui está falando de quê? O sistema deve ser concebido de modo que as intervenções de manutenção sejam facilitadas. Para possibilitar a manutenção de qualquer parte do sistema de distribuição, deve ser prevista setorização mediante previsão de registros de fechamento ou de dispositivos de idêntica finalidade. Então, onde é que vai o registro? No barrilete, posicionado no trecho que alimenta o próprio barrilete. No caso de abastecimento indireto, ou seja, que no caso o sistema é até a caixa d'água, né? Então aí quando chega lá na caixa d'água tem o barrilete. Então lá nesse barrilete vai estar o registro. No caso, posicionado em cada trecho que liga o barrilete ao reservatório. No barrilete, posicionado no trecho que alimenta o próprio barrilete. No caso de abastecimento indireto, posicionado em cada trecho que liga o barrilete ao reservatório. Na coluna de distribuição, posicionada a montante do primeiro ramal. No ramal, posicionado a montante do primeiro subramal em ao menos um dos ambientes sanitários da unidade autônoma, havendo medição individualizada de consumo a montante do hidrômetro. O sistema de distribuição deve ser setorizado de forma a permitir a operação de manutenção independente de diferentes pavimentos, unidades autônomas ou economias e atividades fim. Em ambientes sanitários destinados ao uso público, ao menos um ponto de utilização de cada tipo de aparelho sanitário deve ser dotado de registro de fechamento exclusivo e independente dos demais, para evitar a interdição do espaço quando da avaria de uma peça de utilização ou de um aparelho sanitário. Havendo medição individualizada, setorização do consumo, dos medidores de consumo devem ser previstos em local de fácil acesso, conforme 6.19, ser facilmente removíveis e atender às legislações vigentes aplicáveis, havendo previsão para a posterior instalação do medidor de consumo. O projeto deve considerar a colocação inicial de espaçador com conexões apropriadas de fácil remoção. Quando houver a utilização de água fria e água quente, um sistema deve ser protegido contra o ingresso indevido de água no outro. No caso da instalação de duchas higiênicas ou de torneiras com gatilho de ponta, por exemplo, torneiras de cozinha, estas devem ter válvulas de retenção ou incorporadas ao aparelho ou no ponto de utilização. Recomenda-se
Particular atenção à possibilidade de utilização de ducha higiênica manual com acionamento por gatilho em ponto de utilização dotado de misturador convencional de água fria e quente. Deve ser minimizada a transferência de calor do sistema predial de aquecimento água quente para o sistema predial de água fria. O sistema de distribuição de água quente deve ser concebido e dimensionado de modo a minimizar o tempo de chegada de água do ponto de disponibilidade até o ponto de utilização mais distante. Recomenda-se que as posições e alturas relativas ao nível do piso acabado dos pontos de utilização do sistema predial de água fria e água quente atendam às ABNT 16, 728, enfim, esse monte de norma aqui que eu não vou ler não, por normas de aplicação de produtos e por normas de procedimentos de instalação de aparelhos sanitários específicos. A ausência destas devem ser seguidas as recomendações dos fabricantes. Ai, cansei. Bora ver aqui tubulações. As tubulações devem ser projetadas e instaladas tendo em vista as particularidades de cada tipo de material selecionado, observadas as respectivas normas de produto e de aplicação. As tubulações de distribuição de água fria e quente devem ser projetadas de modo a minimizar o acúmulo de ar ou vapor em seu interior e a eliminar ar eventualmente segregado onde um trecho com formato de sifão for inevitável. O respectivo ponto de cota mais elevado a jusante deve ser dotado de meio para eliminar o ar ou vapor segregado. Os trechos horizontais de tubulações de água fria e quente devem ser projetados de modo a evitar deformação excessiva. Os espaçamentos entre apoios ou suportes não podem permitir ondulações e deformações com flechas incompatíveis com as características dos componentes utilizados, levando em conta o peso da tubulação preenchida com água. A tubulação de retorno de água quente, quando prevista, pode ser provida de dispositivo para recirculação. O acionamento e a desativação de dispositivo de recirculação não pode gerar variações nas pressões e vazões que afetem o desempenho de componentes do sistema ou provoquem escaldamento. Em sistemas dotados de tubulação de retorno de água quente coletando 2 ou mais ramais de distribuição, as vazões de retorno dos ramais devem ser hidraulicamente balanceadas de modo a minimizar percursos preferenciais. Ai, meu Deus do céu, que eu cansei. Vazões, agora aqui é importante. Vazão é importante. Vazões nos pontos de utilização. O projeto deve estabelecer e explicitar as vazões consideradas nos pontos de utilização dos aparelhos sanitários para dimensionamento do sistema de distribuição, quando um ou mais pontos de utilização forem considerados em uso. O projeto dos sistemas prediais água fria e água quente deve explicitar as vazões máximas consideradas nos pontos de utilização. O projeto do sistema predial água fria e água quente deve trazer a informação expressa de que o emprego de aparelhos sanitários e componentes com consumo superior ao previsto será de responsabilidade do usuário, podendo afetar o desempenho dos sistemas da própria unidade ou de unidades vizinhas. Esta informação deve ser transmitida ao responsável pela elaboração do manual de operação, uso e manutenção a ser entregue ao usuário final, conforme a BNT 14037. Vazão de abastecimento de reservatório de água potável. A vazão a considerar no abastecimento do reservatório deve ser suficiente para a reposição total do volume destinado ao consumo diário de água em até 6 horas. No caso de residências unifamiliares, o tempo de reposição deve ser de até 3 horas. Então é assim. O consumo diário ele tem que ser de 24 horas. Então, assim,
essas 24 horas de consumo têm que ser cheias em até 6 horas. E se for residência unifamiliar, deve ser de até 3 horas.